O que convenceu o cético Rony Lima a acreditar em materialização de espíritos? Poderia ser tudo uma grande fraude? As fraudes existem e vão existir sempre, principalmente esses médios que começam a cobrar. Poder é dado por uma realidade espiritual maior, né? Que alguns chamam de Deus, enfim. O médium, como diz o próprio nome, é o intermediário. E às vezes o médium, por algum motivo ou outro, perde o poder. E aí a tendência à fraude. O próprio Lar de Frei Luiz tem um exemplo muito interessante de como esse tipo de fraude era combatida pelo Rocha Lima. Ele foi o fundador do Lar de Frei Luiz. E lá no início, quando começaram as reuniões de materialização, o médium da época perdeu o poder e começou a fraudar. Mas um médium da base dos trabalhos desconfiou e um belo dia, quando o espírito passou por ele, esse médium de apoio, ele deu um chute na perna do espírito. E aí descobriu-se que espírito nada, era o médium fraudando, ou seja, se fingindo de espírito. As reuniões de materialização foram retomadas no Lar de Frei Luiz, mas depois de alguns anos de interrupção, por causa de uma fraude. Agora, lógico, isso aí depende de cada um. Nessa mesma reunião, eu vi uma pessoa, não esqueço até hoje, que saiu de lá, era um acompanhante de um enfermo. Saiu de lá fazendo crítica. Isso que é materialização de espírito, desconsiderando, achando que poderia ter sido enganado. Porque, na verdade, você está vendo um espírito materializado. Então, obviamente, para qualquer um incrédulo, pode ser uma pessoa se fingindo de espírito. Então, o que me chama atenção, não só para essa reunião, a força dela, como de outras, é a questão da cura, né? Como é que uma pessoa que vai fraudar uma coisa, ela pode fraudar uma cura, né? As regras das materializações são as seguintes: você não pode tocar no espírito a não ser que o espírito autorize. Por quê? Se você toca no espírito bruscamente, ele pode desmaterializar. Quando ele desmaterializa, aquele corpo espiritual que estava formado, ele regride na forma de ectoplasma, volta abruptamente para o corpo do médium, que propiciou a materialização dele. E esse choque de volta pode até matar o médium. Em outro grupo de materialização de espíritos que eu participei, liderado pelo médium Lívio Rocha, também um médium de efeitos físicos muito potente, na cidade de Niterói, em Piratininga. A relação com os espíritos já era diferente, eles eram mais interativos com a gente, porque os espíritos, em especial o Palminha e o Zé Grosso, que são espíritos muito conhecidos na área espírita, despenteava os cabelos das mulheres. Eu recebi vários tapas na cabeça do Zé Grosso, aí ele ria, ele chegou a falar assim, ele era muito brincalhão. E uma vez, por exemplo, ele chegou para mim, pega no meu braço, pega no meu braço. Eu fiquei até meio constrangido, pode pegar. Por quê? Justamente por causa dessa regra que a gente não pode tocar, né? Mas aí eu fui autorizado, eu peguei e senti a consistência do braço, pega no meu muque. Aí eu peguei no muque dele assim, aí ele falou, vê como é que eu sou forte, né? O que me impressiona muito, assim, que me dá a prova, vamos dizer assim, que são espíritos, primeiro são a sabedoria que eles têm, eles captam muitas vezes o que você está pensando, né? Outras vezes eles enxergam muito bem no escuro. Quando a gente tinha que levantar para ir numa maca para algum tratamento ou para ir a algum lugar da sala, você tinha que ser guiado, né, por alguém, ou pelo menos ir tateando para não esbarrar nas pessoas, não cair pelo ambiente. Eles não, eles andam correndo às vezes, de uma forma assim, como se o ambiente estivesse totalmente iluminado, impressionante. O Palminha, que é um espírito também muito brincalhão, mas muito divertido, ele adorava dançar. Eu lembro uma sessão que ele a Juliana pegou uma médium pelo braço, que estava tocando um forrozinho assim, no ambiente, e saiu dançando com ela no meio do salão. Agora, quero dizer que ele dançou no meio de um monte de cadeiras, entendeu? E ele que guiou a médium na dança, porque se ela fosse dançar ali, certamente ia bater em um monte de gente e de repente cair no ambiente. Mas ele não, ou seja, então eles vêm no escuro.
O livro é um médium assim que eu já tive umas experiências legais com ele. Uma vez, foi a primeira sessão de pictografia que eu estive com o livro, que pictografia é um médium que incorpora artistas do passado. Ele vai botando o dedo numas tintas e vai pintando, né? Quem quer quadro mediunizado aqui? Aí as pessoas levantaram o dedo, pensei assim comigo, pô, que pena, eu devia ter pedido para me inscrever para ter uma pictografia, porque eu adoro Picasso, né? Pensamento meio materialista, né? Eu nunca teria dinheiro para ter um Picasso, né? Mas de repente um Picasso mediunizado na minha casa ia ser mó barato, né? Eu pensando comigo, né? Aí o livro foi lá, pintou, aí acabaram as cartolinas, de repente ele chega assim pro cara que estava dando apoio para ele, dá mais uma cartolina aqui para mim. Pintou assim 5 minutos, aí assinou assim Picasso. Aí ele pegou assim a cartolina, ele olhou para mim e falou assim: olha, isso é para você, você sabe o motivo. Tum, e me deu. Os equipamentos, a Sheila, por exemplo, um docinho de pessoa ou de espírito, vamos dizer assim. E a Sheila tinha um equipamento em forma de rosa, uma pétala, assim, uma rosa abertazinha, com caule. O equipamento em si era como se fosse um cristal antigo, assim, de translúcido. E na ponta da rosa, assim, emitindo luz curativa. Eu logo perguntei: Sheila, da onde veio esse equipamento, essa rosa bonita, linda? Ela falou: do nosso lar. É porque esses espíritos vivem, né? O Zé Grosso, o Palminha, a Sheila, pelo que eu entendo, eles vivem nessa colônia espiritual chamada Nosso Lar, que é descrita num livro de psicografia do Chico Xavier. Bem disse o Allan Kardec, o fundador do Espiritismo: quando alguma ciência contestar, ou seja, comprovar que o que está sendo dito pela espiritualidade ou pelo espiritismo não é procedente, tem que avançar, não é aquilo, fique com a ciência.